E aí, Librianos, como é que estamos? Bora para mais uma leiturinha? Dessa vez uma leitura de dezembro, tá? Porque em novembro eu não postei para todos os signos. Inclusive peço desculpas a muitos, tá? Tive algumas questões para resolver por aqui, mas tá tudo tranquilo. Seguimos com o andamento normal das leituras agora a partir de dezembro. E essa é uma leitura geral. Vamos ver como é que tá a energia para todo mundo nesse momento. Cinco de ouros. Vamos ver se aqui a luz fica melhor. Fica, né? Não é uma energia muito interessante, tá? Quando a gente pensa em completude. O que, que é a completude? A completude é a gente ter dentro de si aquilo que a gente necessita para estar em paz, aquilo que a gente necessita para estar satisfeito com o momento que a gente está vivendo. Quando eu tenho a energia dos 5 de ouros, eu tô esperando de uma fonte externa algum tipo de contentamento, algum tipo de resultado, algum tipo de completude. Eu espero que o outro ou que o mundo me dê alguma coisa. Se eu for falar de relação, eu tô esperando que o outro me entregue uma coisa que não deveria ser exigida. Como aqui é uma energia bem geral, a gente não está falando especificamente de amor, eu posso estar em alguma situação aí em que o que eu tenho de merecimento não está sendo compensado. Às vezes tô num emprego que eu entrego tudo de mim e não tô recebendo de volta, tô exigindo de mim muito dentro de uma situação e não tô recebendo a compensação por isso, tá? Não precisa ser uma carta muito, nossa, que energia ruim. Mas se eu for olhar de um ponto de vista evolutivo, digamos assim, marca um momento aí em que alguma mudança interna é necessária ou já está acontecendo para que eu me mude de local, situação, pessoa, momento, para ir para um local, situação, momento, pessoa que seja mais justo com aquilo que eu estou entregando, tá? Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Tem cansaço aqui também nessa carta, tá? Uhum. E aí acontece aquele looping que a gente conhece tão bem. Eu não consigo parar de observar isso, de pensar nisso. Às vezes a gente está dentro de uma situação, digamos situação, e a gente não percebe o quanto não está sendo legal pra gente, a gente não percebe o quanto não equilibrado e injusto tá pra gente, e tá tudo bem. Enquanto a gente não tá percebendo, tá tudo bem, é sinal de que a gente ainda tá aprendendo com aquele momento. Agora, quando chega o momento em que eu passo a me incomodar com aquela situação, a partir do momento em que eu noto que tem alguma coisa que não é bacana para mim naquela situação, chegou a maturidade e o conhecimento para que eu mude aquela situação. Eu não posso mudar aquilo que eu não sei, né? Agora, uma vez que eu perceba e sinta que aquilo não tá bacana para mim, esse é o ponto em que eu tenho que mudar a consciência, mudar o momento, me mudar da situação. Muitos, principalmente quando a gente está falando de relação amorosa, muitos ignoram esse ponto. Tá ruim, mas não vou dar bola, de repente daqui a pouco melhora. Tá ruim, tô percebendo que não tá funcionando, mas imaturidade do parceiro, daqui a pouco essa pessoa percebe que tá agindo errado.
essas bandeirinhas vermelhas, esses momentos em que cai alguma ficha aí de não tá legal isso aqui, a gente costuma ignorar em muitos casos, né? Só que esse ponto em que eu percebo que está errado e que está incômodo e se não há como arrumar, é o momento de consciência de eu abandonar esse barco. Aqui eu tô falando com um libriano que é bem espertinho, percebeu e aquilo tá rodando na cabeça desse libriano. Não é uma pessoa que diz, deixa pra lá, essa situação não tá legal, mas dá pra aguentar mais um pouquinho, daqui a pouco muda. Não é uma pessoa que tá inventando desculpas, é uma pessoa que percebeu e tá analisando. Percebeu e tá, acho que não é bacana isso aqui. Principalmente porque o 9 de espadas vem depois do 8 de espadas, evidentemente. E o 8 de espadas fala sobre situações que se repetem. Então eu tô depois das situações que se repetiram. Situações não bacanas que se repetiram ali naquele loopingzinho do infinito. Eu já tô um passo depois, tô pensando sobre, ou seja, já percebi que não quero mais que se repita, e tô analisando aqui. Desse ponto de vista, a situação pode não ser lá muito bacana, mas o momento em que eu estou é bacana, porque chegou aí uma luz na minha consciência, né? Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Rainha de Ouros. Vou botar pra luz aqui. Porque eu tô falando sobre aquela grande percepção que a gente tem em momentos bem esquisitinhos da nossa vida, às vezes doloridos, de que eu me sentir bem na minha própria pele e na própria vida é a coisa mais importante que eu tenho. Quando essa grande ficha cai, e a gente estava conversando aqui agora sobre isso, a gente não vai conseguir se contentar mais com estar em um lugar e não se sentir bem, estar com uma pessoa e não se sentir bem. A gente não vai mais se contentar com menos do que eu mereço em sensação. E aí a gente pode falar de dinheiro, pode falar de amor, pode falar de bem-estar físico também. Quando cai aquela grande ficha de tá ruim e eu não quero me sentir mal, tá desconfortável e eu mereço sentir conforto, a coisa muda. E aí é muito difícil a gente voltar a se habituar com aquilo que não é o suficiente pra gente. Estamos falando de alto valor e estamos falando de alto valor. A gente está falando de uma pessoa que acordou para si e que agora, de agora em diante, só vai querer se colocar em situações que são confortáveis, boas, agradáveis, de acordo com o próprio nível de consciência. Se a gente levar em conta que a gente tem a Rainha de Ouros aqui, e aqui no começo da leitura a gente tem os 5 de Ouros, a gente está falando de uma evolução grande, né? 5 até 10 é um salto. Do 10 até a rainha do naipe é mais um bocado. Né? Então eu estou falando aqui de um acordar para o meu próprio bem-estar dentro da minha própria vida, para o meu alto valor dentro da minha própria vida. Tá? Gosto muito do sereno que tem no rosto dessa rainha de ouros aqui, quando ela percebe que dá para ser tão melhor, né? Eu gosto. Gente, fazendo uma pausa aqui para avisar você que depois de muitos pedidos de vocês para aprender comigo o meu método de tarô, comecei a oferecer mentorias nesse sentido. São pouquinhas vagas, tá? Eu já anunciei nos últimos vídeos que eu postei. As vagas para essa mentoria eu quero formar 10 pessoas que saibam ler o tarô como eu, para entrar 2023 aí atendendo e levando luz para o mundo, tá? São pouquinhas vagas, presencialmente direto comigo, tá? Aliás, não fisicamente por videoaula, evidentemente, mas é o único processo de mentoria em que eu vou ensinar tarô direto para a pessoa, cara a cara assim, tá? Mesmo que por videoaula. As aulas vão ser ao vivo, a gente vê ali o melhor momento para cada um dos mentorandos.
Já foram algumas vagas depois que eu disponibilizei essa mentoria nos últimos vídeos. Tô avisando novamente porque muita gente vem interessada e as vagas estão indo num rapidão, tá? Então, tá aqui o processo de mentoria. Não é um processo em que você vai aprender o tarô como se aprende por aí na internet. É um modelo um bocado mais profundo, porque é a forma que eu coloco o tarô aqui no canal, é a forma com que eu coloco o tarô para os meus clientes. Então, tem toda essa experiência de 20 anos trazendo tarô e trazendo cura para as pessoas, tá? Então, para quem quer finalmente aprender comigo, essa é a única oportunidade, uma vez que eu não vou oferecer mais esse tipo de mentoria, tá bom? Aqui na descrição do vídeo você encontra o meu número de WhatsApp e ali você me chama e eu mando para você as informações sobre isso ou sobre as leituras particulares, se você tiver interesse, tá bom? Seguindo aqui. Dois de paus. Eu gosto porque é a primeira carta de paus que a gente tem aqui. Sabe quando a gente resolveu aqui com a Rainha de Ouros entrar nesse momento de calma? Lá no 8 de espadas eu tinha turbilhão de situações que se repetiam e eu não queria mais viver. Quando eu percebo que esse torvelinho de emoções, sensações, dignidade e indignidade não me serve mais e entro naquela energia da Rainha de Ouros, eu percebo que ter essa sensação de conforto no momento exige que eu não tenha pressa pelo amanhã, que eu não tenha pressa pela resolução de tudo que está acontecendo na minha vida. Por quê? Porque conforto envolve coração em paz. Conforto envolve uma não expectativa a respeito do outro e do mundo. Por quê? Porque eu alimento a mim próprio com o que eu preciso. É claro que o mundo não é esse paraíso e a gente não alcança essa perfeição de eu me basto. A gente sabe que não é bem assim, né? Estar caminhando para esse ponto é o que interessa. Ninguém vai alcançar a perfeição aqui na 3D. A grande questão é que eu preciso desse momento de serenar o que eu quero para entender no fundo de tudo o que é que eu quero de verdade. De serenar minhas expectativas a respeito de mim, do outro, do mundo, da prima, da irmã, da concunhada, para conseguir analisar com calma e tranquilidade o que vou fazer do meu mundo a partir de agora. É um ótimo momento. Quando a gente está falando de finaleira de ano aqui para entrar para o outro, não é uma consideração do o que vou fazer de agora em diante, para os próximos anos, para que a minha vida seja gostosa de ser vivida, independente do exterior. Não é uma análise do que eu posso fazer por mim por esses próximos tempos, para que a minha vivência seja pacífica comigo mesmo e, portanto, com o outro. Se a gente for pensar do ponto de vista emocional, é eu perceber que o mundo é esse mar de emoções e de que eu tenho que navegar nele com análise. Se eu estiver pensando aqui do ponto de vista material, eu estou pensando de que ponto eu parto aqui para realizar lá aquilo que eu quero. E esse tipo de análise ele tem que ser feito com tranquilidade. Uma vez que se eu estou falando de financeiro, de material, eu quero chegar nesse ponto aqui em que eu estou confortável com o material, além de estar confortável comigo mesmo. No final das contas, também esse conforto externo, ele é resultado de um conforto interno. Um contentamento, uma tranquilidade, um alto valor. Se eu me movo, depois de entender, depois que a ficha cai, se eu me movo de um ponto ou momento que não tá bacana para mim, para me mover para o outro, eu já estou fazendo uma movimentação de alto amor. A gente nem percebe que é alto amor, né? A gente nem percebe que é alto valor, mas se eu digo, aqui não tá bom, eu vou para cá porque lá deve estar bom, já estou fazendo isso por mim, já é um ponto de alto amor.
né? Agora, quando eu decido entrar na energia da Rainha de Ouros e tô me planejando para isso, que é a gente ser ninho de si próprio, a gente encontrar dentro da gente o afago que a gente precisa. E eu não tô falando de abandonar o mundo e fingir que ninguém mais é importante. Não é isso, tá? Somos sociais, precisamos do outro. A grande questão é que eu não posso depender do outro para ter esse bem-estar. É disso que eu tô falando. Maravilhoso ter família, maravilhoso ter amigo, todo mundo se ajuda, é uma troca saudável, claro. Maravilhoso ter amor também. O que eu não posso é depender disso para estar bem, tá? É disso que eu tô falando. Somos seres sociáveis, Deus fez a gente assim, a gente precisa do outro, graças a Deus. Quando eu percebo que o ponto principal da minha vida é encontrar esse sossego, esse conforto, e desse ponto é que eu começo a me mover, já é autoamor, já é autovalor. E é importante que esse libriano esteja encontrando isso e esse momento já no final do ano, porque indo para o próximo ano eu já estou com um bocado do trabalho feito no ano anterior, né? Libriano, daqui a pouquinho eu tô de volta, tá? Até lá, o que, que eu peço pra você? Que você se inscreva no canal, ative a sinetinha, me deixa um comentário fofo aqui embaixo. Curte esse vídeo pra ele chegar mais longe também, tá bom? Beijo, beijo.